Olá a vocês, vamos então neste vídeo falar sobre a pseudo-obsessão. Do ponto de vista espírita e espiritualista, este tipo de ação nefasta, a pseudo-obsessão, é mais comum entre encarnados, embora possa haver pseudo-obsessão entre encarnados e desencarnados. Trata-se de ação perturbadora, em que o espírito agente não deseja, em princípio, deliberadamente, prejudicar o ser visado. É consequência da ação egoísta de uma criatura que faz de outra o objeto dos seus cuidados e a deseja ardentemente como propriedade sua. E aí eu estou me referindo, neste caso especificamente, da pseudo-obsessão que se dá entre encarnados. Exige que a outra obedeça cegamente às suas ordens, desejando, entre aspas, protegê-la, guiá-la, etc. E com tais coerções, impede-a de relacionar saudável e normalmente com seus semelhantes, no domínio familiar, no domínio profissional, no domínio social, de maneira geral. Acreditamos que o fenômeno não deve ser considerado obsessão propriamente dita. O agente não tem o intuito de prejudicar o seu alvo, entre aspas, que pode ser um ente querido. Esse ente querido pode ser um filho, uma filha, um neto, um irmão, o esposo, os pais, ou qualquer uma outra pessoa, mas é muito frequente, muito comum dentro da célula familiar. Portanto, nós devemos prestar atenção e ficar atentos à pseudo-obsessão. Acontece que, embora os motivos possam até ser nobres, a atuação resulta prejudicial a quem recebe a, entre aspas, proteção, o amor, o norte para onde deve ir ou não. Com o tempo, poderá transformar-se em verdadeira obsessão. Aí você transita da pseudo-obsessão para a obsessão. Mas voltando à pseudo-obsessão. É muito comum em pessoas de, entre aspas, personalidade forte, personalidade egoísta, dominadora, controladora, que muitas vezes sujeitam a família à sua vontade tirânica. Por que eu coloquei, entre aspas, a palavra personalidade? Porque não é raro, é muito comum, por sinal, pessoas, tendo em vista a estratégia biológica que ela desenvolve na primeira infância, ela trazer consigo traços ou características de personalidade muito controladoras, muito dominadoras. Tá? Esse traço de caráter se chama rígido. E eu falo sobre isso em um vídeo, né, sobre os traços de caráter. Mas o tema aqui é pseudo-obsessão. Ela aparece nas relações de casais, por exemplo, e é muito comum, quando um dos cônjuges tenta exercer domínio absoluto sobre o outro. Caso clássico, por exemplo, é o do ciumento. A pessoa que é muito ciumenta, controladora, dominadora, que cerceia de tal modo a liberdade do ser amado que, cego a tudo, termina por prejudicá-lo seriamente nos vários domínios da vida. Social, profissional, familiar. Nesses casos, conforme a intensidade e a continuidade do processo de ciúmes, de controle,
pode-se instalar a obsessão simples, obsessão de encarnado sobre encarnado. A obsessão está tão presente na sociedade humana quanto as enfermidades viróticas. Raros atravessam a existência imunes a ela. Associa-se a múltiplos males, tais como as tensões e ansiedades, as angústias e as depressões, as perturbações e desequilíbrios, as neuroses e psicoses, a agressividade, a violência, os vícios, as compulsões, etc, etc, etc. São N enfermidades, né, que poderiam ser classificadas. Estas, especialmente, que eu elenquei, na verdade, elas estão descritas no livro de Richard Simonetti, na sua obra Quem Tem Medo de Obsessão. Portanto, continuando o raciocínio sobre a transição entre a pseudo-obsessão para um processo obsessivo, nessa escala das obsessões, há uma relação muito próxima entre as doenças e as obsessões. Veja, por exemplo, no caso da obsessão simples, onde o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. Nessa escalada das obsessões, quando nós estamos diante de uma fascinação, essa pessoa que sofreu a obsessão simples e que estava sendo perturbado por ideias infelizes, ele já está convencido dessas ideias, ou seja, das ideias infelizes, como se fossem dele. No caso da subjugação, que é uma escala acima, pouco importa já o que ele pensa, porque o obsessor já controla os seus pensamentos, os seus movimentos, os seus sentimentos, né? E na auto-obsessão, o homem é obsessor de si mesmo. E o que predispõe à obsessão? Para responder isso, Allan Kardec, na pergunta do Livro dos Médiuns, na pergunta de número 252, ou melhor, no item 252, ele diz o seguinte, ele trouxe no Livro dos Médiuns a seguinte resposta que veio do mundo dos espíritos: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Daí a importância de nós do orar e vigiar, de nós vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas imperfeições morais, ou seja, nos auto-investigarmos, nos autoconhecermos, né? Reconhecermos as nossas imperfeições morais, ou seja, as nossas sombras, trazê-las à nossa consciência e na medida em que vamos tomando consciência disso, nós vamos nos curando, né? Vamos melhorando das nossas imperfeições morais. Obsessão é a cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral, segundo Allan Kardec também. Porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado. Do outro lado, o devedor, trazendo as suas próprias impressões em seu perispírito, as matrizes da culpa, as matrizes do remorso, as matrizes do ódio, que não se extinguiram ao longo das suas encarnações. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado quanto do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Entendem? Quando eu recomendo, quando eu sugiro que olhemos para as nossas sombras, né? Façamos a auto-investigação, o autoconhecimento para nos reconhecer, para reconhecer em nós as nossas imperfeições morais,
as nossas inferioridades, os nossos instintos mais animalescos, né? E aos poucos, ao tomar consciência deles, vamos nos desvencilhando dele. Ao admiti-lo, nós vamos buscando uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. É só assim será possível essa transformação e o ajuste à nossa proposta encarnatória, olhando para as nossas sombras, para as nossas inferioridades, para as nossas imperfeições morais. Enquanto isso ocorre, haverá sempre domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco. Ou seja, enquanto perpetuar esse ciclo de culpa, de remorso, de ódio, do credor sobre o devedor, do algoz sobre a vítima, os postulados de caráter, segundo a psicologia, né? Essa é a denominação que nós damos quando a pessoa se julga vítima, no outro momento ele é algoz, em outro momento ele é observador, e quando nós colocamos essa pessoa desdobrada para observar panoramicamente esses postulados das suas características de personalidade, não da personalidade existente no momento, mas de todas elas, além desta, da personalidade física encarnada, mas das outras também, das outras encarnações em que ela passou. E aí ela vai compreendendo, ela vai entendendo, né, que um dia ela foi vítima, outro momento ela foi algoz, outra hora ela estava no cumprimento de um papel, e não tem por que ela trazer tanta culpa assim, enfim. Entretanto, para mim, Paulo Almeida, o que melhor caracteriza uma pseudo-obsessão é a visão do professor, palestrante e conferencista internacional, criador da terapia de regressão transpessoal, o holandês Hans Tendam. Hans Tendam, em seus estudos de ego e que chamam também, chamado hoje também de personificação, né? Os estudos dele, o nome dos estudos de Hans Tendam era Estados de Ego ou Personificação em Hans Tendam, que é o nome atual da terapia de vida passada, da terapia regressiva. Abre aspas. Hans Tendam, entendendo os estados de ego ou personificação, ele diz o seguinte, que trata-se da obsessão de nossas próprias personalidades de vidas passadas diante de nossa personalidade atual. A pseudo-obsessão se caracteriza pela influência da personalidade do passado. Na captação e alinhamento psíquico, que eu ensino e utilizo, inclusive, no meu consultório, tá? Nós lidamos muito com essas partes, com esses elementos que são anímicos, personímicos ou espiríticos. Essa referência dele aqui é a um elemento anímico, ou seja, é um fragmento, uma reminiscência, uma memória dele de uma personalidade física que existiu lá no passado, tá? Que tem uma identidade própria, uma idade, ela se lembra de quando ela viveu, do nome dela, se casou, se não casou, ou seja, da mesma forma como nós temos a nossa personalidade aqui. Então, Tendam define da seguinte forma: as pseudo-obsessões são personalidades anteriores que vivem em torno ou dentro de nós, como se fossem outras pessoas. Elas estão adormecidas ou latentes dentro do nosso inconsciente. Eu costumo até dizer que elas estão lá nos recônditos do inconsciente até que um gatilho as desperte e elas venham à vida, à tona, e começam a ter uma vida paralela conosco. Mas voltando aqui ao que o escritor holandês Hans Tendam entende por pseudo-obsessão. Um pseudo-obsessor não é um resíduo parcial de uma vida passada.
e sim a personalidade total dessa vida passada. Ou seja, ele traz com muita clareza, né, uma classificação de uma personalidade nossa de vidas pretéritas em que vivemos. Assim, ele define a personalidade. É a presença, continuando, é a presença real de uma de nossas personalidades de vidas passadas, retida e não digerida, ou seja, entre aspas, uma vida passada completa, não assimilada, perambulando interiormente, interferindo e, em certos casos, tomando posse da nossa proposta encarnatória atual. Aquilo que eu costumo dizer, essas partes, quando são despertadas, elas passam a ter uma vida paralela conosco e passam às vezes, muitas vezes, a sabotar a nossa vida, né? E elas chegam a causar conflitos dentro de nós. Por isso, a necessidade e a importância de investigarmos, né, se essa pseudo-obsessão diz respeito a personalidades anímicas nossas ou personímicas de vidas passadas que estão aí querendo tomar conta de nós, tomar posse da atual proposta encarnatória. Tendam afirma que nessas pseudo-obsessões podemos encontrar resquícios de traumas, os hangovers, né? O que é um hangover? Hangovers são restos, são resíduos, sobras, reminiscências daquelas vidas passadas, tá? E que não foram entendidas, não foram compreendidas. Muitas vezes aquela personalidade que viveu lá e que foi desperta em algum momento na vida agora, elas não se deram conta do desencarne dela. Por isso, esses resquícios desses traumas, os hangovers, né, esses restos, essas sobras de vidas pretéritas, a que nós chamamos inclusive de postulados de caráter também, né, em psicologia. Na maioria dos casos, a personalidade atrapalha o andamento de nossa vida, pois traz muitos estereótipos daqueles tempos, costumes, tendências de outras vidas. Imagina você ter vivido há 800 anos atrás, ou 500 anos atrás, 1000 anos atrás, você tem estereótipos, costumes, tendências daquela época. E quando essas consciências, essas partes de você são despertadas, você passa a ter conflitos dentro de você, porque aquela partezinha de você, muitas vezes ela não consegue entender o que está se passando agora na sua vida. Porque os costumes são outros, as tendências são outras, até os estereótipos hoje são totalmente diferentes daqueles, né? Então essas tendências que vêm se opor, inclusive, à personalidade atual. Por isso elas começam a exercer uma espécie de sabotagem, né, na nossa vida agora. Porque elas querem fazer valer o entendimento que elas têm das coisas. Tendam que a grande causa da pseudo-obsessão é uma morte não assimilada e incompleta, ou seja, quando uma pessoa passou pela transição, ou seja, pelo desencarne, mas reteve algo da experiência de morte, como eu disse, muitas vezes não se deu conta de que desencarnou. Uma grande carga é acumulada nesse momento, num momento traumático que muitas vezes culminou na morte daquela personalidade. Isto é, não houve uma catarse após a morte, tá? Ela não foi desperta, ela ficou presa à vida material. Então, como tratar uma pseudo-obsessão? Você poderia estar me perguntando, né? Como é que eu lido com isso agora que eu sei do que se trata, agora que eu posso identificar uma pseudo-obsessão, como que eu vou tratar isso? O tratamento deve ser localizado e focalizado na renovação da experiência da morte, ou seja, fazer com que a personalidade reviva novamente aquela situação, e reviver aquela situação numa terapia regressiva, por exemplo, tá? Ou seja, na apometria, ou seja, através de uma sessão de captação e alinhamento psíquico, não significa viver todo momento de dor novamente, sofrer novamente, mas assistir aquilo, tá? Aquilo vem à sua memória.
você é colocado de maneira dissociada na cena e você revê tudo o que aconteceu, e ao relembrar você vai se dando conta, e aquela parte de você vai tendo esclarecidos os fatos, e eu costumo dizer, descoberta a causa, cessa o efeito. Então, se aquela parte de você, e você agora está compreendendo o porquê dos conflitos que haviam dentro de você, ou seja, a pseudo-obsessão era uma parte de você que foi desperta e não estava entendendo nada das coisas, a partir do momento em que ela é esclarecida, ela é desligada. Ou ela se desliga ou ela se harmoniza a sua individualidade. Então é assim, através da ressignificação e do esclarecimento, que nós lidamos com uma pseudo-obsessão, quando a causa dela é a personalidade anímica ou personímica. Tá? Eu quero dar todo o crédito para essas considerações. Tá? Eu disse lá atrás que eu entendo, eu penso assim, porque foi o esclarecimento mais nítido que eu trouxe, que eu li até hoje, das personalidades anímicas e personímicas. Né? Então, este autor, através desta obra, ele traz com muita nitidez, com muita clareza, esse conceito de personalidade anímica. Tá? E quem escreveu esse artigo, citando a obra de Hans Tander, foi o Hugo Lapa, em seu artigo Pseudo-Obsessão de Hans Tander, de Hans Tendan, aliás, datado de 25 de outubro de 2009. Tá? Eu não coloquei esse artigo aí na plataforma, então, mas é um artigo que vocês encontram no Google. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, desta aula. Escreva aí seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos dentro deste contexto, tá ok? Coloque uma pergunta aí abaixo deste vídeo e eu encontro você assim que for possível. Muito obrigado.